Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Sei que os corações já estão preparados, né? O Senhor já falou conosco nessa manhã, desde quando você saiu de casa, na abertura e no louvor, amém? E que Ele continue conversando conosco, falando aos nossos corações, e que essa palavra possa nos dar ânimo também, nos dar mais alegria, e que possamos então sair daqui mais felizes, porque estivemos diante e da presença de Deus, amém? Eu quero pedir para que os irmãos se coloquem de pé, mais uma vez, sei que estão. E eu vou pedir para que os irmãos também estejam orando por mim. Eu sei que você tem pedidos, você tem, né, coisas para apresentar ao Senhor mais uma vez aí nesse momento. Mas que você possa pedir também por mim. Que essa palavra seja abençoada e abençoadora na vida de cada um de nós essa manhã. Feche os seus olhos. Queremos te louvar, ó Pai, queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, pelo teu grande amor, porque só tu és digno de toda a honra, de toda a glória, todo louvor seja dado a ti, ó Pai, Deus altíssimo e grandioso. Ó Deus, nossos corações nessa manhã, ó Pai, está aberto, ó Senhor, para que o Senhor possa então ministrar as nossas vidas, ó Pai, a vida de cada um que se encontra aqui nessa manhã. Ó Pai, humildemente, ó Senhor, quero te pedir para que o Senhor possa me usar nessa manhã, ó Pai, e que também possa, ó Pai, abrir as mentes e os olhos, ó Senhor, espirituais de cada irmão que está aqui presente, que possamos, ó Pai, vislumbrar nessa manhã a grandiosidade do Senhor, ó Pai, no nosso meio, ministrando, ó Senhor, cura, paz, ó Senhor, e libertação ao teu povo que aqui se encontra. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Aleluia. Peço então, antes que os irmãos abram suas Bíblias, vou pedir para que esteja atento então a essa introdução, né? E eu quero começar fazendo uma pergunta retórica, né? E como toda pergunta retórica, não temos a resposta, né? A gente vai apenas, né, começar a refletir, a meditar e a pensar nessa pergunta que eu estarei fazendo aos irmãos. E a pergunta é: quem quer morrer hoje? Quem quer morrer agora? Bom, como é uma pergunta retórica, a gente não vai ter essa resposta, tá? Então, você comece a refletir, né, durante esse pouco tempo que nós estaremos aqui ministrando a palavra, né, sobre essa questão. Você quer morrer agora? Você quer morrer hoje? Amém? Para isso, então, nós iremos discorrer lá em 2 Coríntios. Agora você abre, então, lá a sua Bíblia em 2 Coríntios. Hoje eu acredito que nós iremos sair mais cedo. Hoje eu acredito que nós iremos sair mais cedo. Porque o que Deus, né, falou comigo, que essa palavra que Ele entregou a mim, ela foi tão, assim, tão direta, tão fácil de entender, né, que não vamos ficar fazendo muitos rodeios aqui, não. Apesar de que a palavra de Deus não existe essa questão de rodeios, né? Poderemos ter também a alegria de esperarmos 10 minutos a mais, 5 a menos, né? O Espírito, ele está ministrando a palavra, né? E eu espero, com certeza, estar dentro dessa vontade dele, né? O tempo também sou eu que administro, tá? Então vamos lá. 2 Coríntios 5. Às vezes nós lemos a palavra e ela se torna tão difícil de se entender, né? Mas Deus tem misericórdia, né, da gente e às vezes Ele abre assim, né, a nossa visão e começamos a entender de uma forma tão clara o que Ele tem para nós.
No capítulo 5, de 1 a 10, nós vamos ler então. Os irmãos acompanhem na sua Bíblia, ou quem estiver sem Bíblia, aqui, talvez uma versão diferente, aqui na NVI. Diz assim a palavra: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, em algumas Bíblias está dizendo de nossa tenda, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna. Não feitas por mãos, eterna nos céus. Então, aqui há uma comparação entre o nosso corpo como uma tenda, né? E que lá no céu teremos um edifício, esse edifício. E por isso também gememos e desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Essa nudez aqui não é de vestimenta, é a nudez desse corpo mesmo, tá? Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vistas. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou por bem, ou mal. Amém? Podeis aceitar. Então vamos lá. Então, quando a gente escuta uma pergunta como essa, né, que a gente acabou de fazer, se você quer morrer hoje, né, se você quer morrer agora, e aí, o que acontece muitas vezes é que temos algumas respostas precipitadas, né? Alguns irmãos mais espirituais, menos espirituais, né? De repente pode se apressar em querer se pronunciar. Mas como eu disse que é retórica, fica só aí para você. E depois que nós então lemos aqui essa passagem de Paulo, lá no capítulo, essa passagem de Coríntios, no capítulo 5, né? Onde Paulo, né, vem nos dar essa palavra, esse sentimento que ele tem em relação à própria morte. Começamos então a compreender melhor sobre o quão prazeroso é servir a Deus aqui na terra. E que vai ser muito melhor quando estivermos lá na glória. Mas servir a Deus aqui na terra tem que ser prazeroso, a ponto de você não querer morrer. No versículo 1, então, quando nós vimos aqui, Paulo aborda a esperança dele diante da morte e compara o nosso corpo terreno a uma tenda ou a um tabernáculo. E do que é feita a tenda? Do que era feito o tabernáculo? De tecido. Né? O tabernáculo ainda tinha, né? Tinha lá o couro. Estão me escutando aí bem, irmãos? Porque eu falo baixinho e às vezes foge aqui o microfone. Então, ele compara o nosso corpo a tecido, algo que vai ser facilmente deteriorado, corrompido, desgastado. E é fato isso. Foi ontem, Nilza, que a gente mostrou a foto? De 22 anos, 23 anos atrás. Meu Deus do céu! Eu não tinha rugas. Estava tudo assim, esticadinho. Eu falei assim, você me acabou comigo, hein? Não é o tempo. É o tempo, tá? Então ele compara
né, esse nosso corpo como a tecidos, a coisas que vão se deteriorar. Contudo, ele diz que Deus nos dará uma nova casa, eterna, incorruptível, lá no céu. Essa casa que ele está falando, né, é esse corpo revestido de imortalidade. E quem não quer ser imortal aqui? Eu quero. Sobretudo sendo imortal lá na glória com Deus, né? Porque vai ter gente que vai ser imortal no sofrimento, né? Não quero nem saber quem vai ser, eu não quero ser, tá? Amém? Então, Paulo ele vai continuar falando, e a gente está falando dessa questão de morte, né? Paulo diz no versículo 2 que anseia pelo revestimento celestial. Veja só, esse revestimento celestial, ele se dará, né, em duas ocasiões, ou pode se dar em dois momentos, tá? Esse revestimento dessa imortalidade, ela vai se dar, então, em duas, né, possibilidades. Ou quando nós morremos fisicamente, ou se o Senhor Jesus vir e nós estivermos aqui, indo com Ele para a glória. E aí seremos revestidos. Olha, irmãos, nós estamos vestidos. E nós seremos revestidos. Aí tem muita gente pensando assim, eu sou assim, quando eu ganhar um novo corpo, vou ser assado. Não, seremos perfeitos, né? Nesse revestimento nós iremos perfeitos para a glória, né? Mas, há outros estudos que eu vi, nós seremos iguais. Então, se você está lá com a barriguinha, você vai continuar com a barriguinha. Não adianta. Se você estiver bonitão ali, que nem o nosso amigo pirata, ele diz que não quer ser diferente, não. Né? Ele só vai ser revestido, só vai ser melhorado. Vamos melhorar alguma coisa, não vamos ter dores, né? Não vamos ter enfermidades, mas seremos revestidos lá na glória. Ninguém quer morrer. Eu não quero morrer. Paulo não queria morrer. Você também não quer morrer. Ninguém quer morrer. Quem quer morrer aqui? Ninguém. Ô Senhor, volta. Né? Paulo, ele tinha essa preocupação, né? Olha só, a gente vai ver, a gente não confunda. Você não querer morrer porque fala assim, eu vou para a glória. Se todo mundo pensasse assim, eu vou para a glória, todo mundo queria morrer, não é? Então, Paulo, ele começa a explicar de que servir a Deus aqui em vida é tão bom, né? Tão bom que ele não quer morrer. E quando ele for para a glória, a coisa vai ser melhor. Olha o que ele diz lá no versículo no versículo 3. Ele deixa claro, ele tinha essa convicção da salvação. Paulo tinha a convicção da salvação em Jesus Cristo. Tá? Mas como todos nós, ele não queria morrer, pois ele tinha a esperança de que o Senhor Jesus viria. E ele seria, né, revestido e iria então para o céu, tá? Então, sendo assim, ele aguardava a volta de Cristo. Por isso ele começa a falar aqui, olha, que eu não seja encontrado nu, ou seja, que eu não esteja morto. Eu quero ser revestido em vida. Amém? Então, a gente precisa buscar e ansiar por isso, irmãos. Sermos revestidos pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, em vida. Porque é aqui que nós temos que sentir o gostinho do céu. Amém? Então, Paulo, ele vai deixar bem claro que ele, né, ele tem convicção na salvação em Cristo Jesus. Mas se o Senhor vir antes dele morrer, melhor ainda. No versículo 4, ele diz assim: porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos. Ele fala assim, não é porque eu quero não quero morrer, mas eu quero ser revestido,
para o que é mortal seja absolvido pela vida. Não queremos ser despidos, mas revestidos. Revestidos do quê? Da vida eterna. Nós já temos vida, mas queremos a vida eterna para ser revestidos. Como eu disse, Paulo esperava ser revestido, ter o seu corpo transformado em vida. Contudo, a salvação para ele era certa se ele morresse. A salvação de Paulo, ele tinha certeza da salvação. Se ele morresse, e quantos nós vemos Paulo passando, né, em suas cartas, o seu sofrimento, suas prisões, tudo que ele passou, ele tinha convicção da sua salvação, ele tinha convicção de que se ele morresse, ele seria revestido, ele iria para a glória. Mas ele queria, sobretudo, né, essa eternidade. Ele queria ser revestido ainda em vida. Abram, por favor, suas Bíblias lá em Romanos 8, no versículo 35, dá uma voltinha aí na sua Bíblia. Coríntios, Atos, Romanos. Perdão. Coríntios, Romanos. Oito, 35. Olha só, Paulo não está com medo, ele não tem dúvidas, tá? Ele só tem uma esperança de que Cristo venha antes dele morrer. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Então, irmãos, Paulo ele tinha essa convicção da sua salvação, quer morrendo fisicamente ou sendo, né, levado na volta de Cristo. Ele desejava não passar pelo processo, mas, né, ele tinha essa convicção. Amém? Tudo bem até aqui? No versículo 5, Paulo então vai dizer, né, que o que a gente leu aqui em Romanos 8:35, né, ele vai nos dizer o seguinte: quem nos preparou para passarmos por tudo isso? Quem está preparado aqui para passar pela morte, pela tribulação, pela perseguição, pela enfermidade? Quem está preparado? Nós podemos dizer assim: eu não quero, eu também não quero, claro que nós não queremos, mas Paulo ele vai dizer o seguinte: olha, Deus nos preparou para isso. Deus, irmão, se preparou para o que você está passando. Deus se preparou para o que você está passando, seja tribulação, enfermidade, desemprego. Não sei o que você está passando, mas eu sei que esse Deus que nos dá a certeza da salvação, Ele nos dá também o livramento. Se você tiver que passar, você vai passar, seja gemendo, chorando, mas vai passar, porque Ele vai estar contigo. Amém? Glória a Deus. É fácil falar isso, né? Senta na pele. Quem está gemendo de dor, sofrimento, né? Quem está sentindo faltas de algumas coisas, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas tem gente que está passando por coisa pior. A palavra de Deus é verdadeira, fiel e
não sendo suficiente, aí no versículo 5, ele vai dizer assim, irmão, você já viu aquilo, você tem um amigo, você vai pegar um dinheiro emprestado, você vai fazer alguma coisa, quer né, precisa de uma ajuda dele, e você empresta, você vai dar. Com Deus é diferente. Deus, ele nos dá tudo isso que ele prometeu, tá? E se não bastasse a sua palavra ser fiel e verdadeira, ele falou o seguinte, olha, eu vou ainda te dar, sabe o quê? Um penhor, o Espírito Santo, como garantia. Aqui na abertura falou, né, sobre o Espírito Santo ser esse intercessor, esse intermediador, aquele que leva e traz a resposta. É Ele que vai de uma forma com gemidos inexprimíveis, ou seja, aquele da qual nós não temos, né, condições, né, às vezes de falar aquilo que nós sentimos, nós sabemos verbalizar isso, pelo qual estamos passando. Mas o Espírito Santo vai lá e fala assim, Pai, teu filhinho lá está gemendo demais, está sofrendo demais. Vamos dar essa bênção para ele? Às vezes, a gente vê famílias sendo destruídas e o esposo ou a esposa não sabe como se colocar diante de Deus de tanto sofrimento, de tanta dor, de ver de repente seus filhos na droga, na criminalidade, fez negócios que deu errado, ou o marido, e o Espírito Santo vai lá com gemidos inexprimíveis. Apresenta a sua vida para Deus e Ele libera bênção, cura, livramento. Amém? Glória a Deus. E Ele nos dá o Espírito Santo como penhor, como garantia. Os irmãos estão entendendo, tá conseguindo, né? Eu quero que os irmãos possam, de uma forma assim, bastante tranquila, poder entender uma coisa. O Senhor, Ele quer te abençoar aqui. Ele quer fazer com que você sinta o desejo, sim, de servi-lo com alegria aqui. O céu é o plus daquilo que o Senhor tem para nos dar aqui, irmãos. Amém? No versículo 6, 7 e 8, eu já embarquei tudo aqui ao mesmo tempo. Vemos então a explicação do porquê Paulo anseia pelo revestimento do seu corpo. Por quê que ele quer esse revestimento? Ele sabe que nós vivemos aqui em uma limitação. Nós vivemos numa limitação onde nós não conseguimos enxergar o mundo espiritual. Não conseguimos enxergar esse mundo espiritual. Pedimos constantemente, Senhor, abre meus olhos espirituais. Mas muitos de nós estamos igual Balaão. Não está enxergando nada. A mula enxerga, mas nós não enxergamos. A mula enxerga o perigo, mas nós não enxergamos. Então temos que estar constantemente nos colocando diante do Senhor, pedindo para que Ele possa nos orientar, nos dar a direção, nos dar o livramento. E se preciso for, coloca uma mula na nossa frente para poder impedir a gente de ir para frente, né? Porque senão a gente vai ser destruído, estraçalhado por quem estiver em busca de nossas almas. Amém? Então, Paulo, ele começa a dizer que enquanto estivermos nesse corpo, longe da presença física de Deus, nós vivemos aqui somente com um sentido. Vivemos pela fé. Nós aqui vivemos pela fé. Não é verdade? Nós, pela fé, vemos o Senhor nos orientando, nos dando direção. Pela fé, nós cremos que o Senhor não nos deixará cair em armadilhas. Pela fé, né? O Senhor vai me dar a condição para que eu possa obter aquele bem que eu tanto desejo. Sei lá, uma casa, um carro,
Não sei. Pela fé, o Senhor vai me separar, sobretudo para quem está solteiro aqui, eu não sei, está todo mundo casado, ok? Pela fé, o Senhor vai me separar, a mulher ou o homem certo para que eu possa viver com ele. Pela fé. E aí, você crendo que está fazendo as coisas pela fé, faz umas burradas, dá umas cabeçadas. Né? Paulo está dizendo que nós somos limitados. Nós vivemos então nesse corpo pela fé e não por vista. Nós não vivemos por vista. E aí, isso é em todos os sentidos. Né? Quando nós nos deparamos com alguém, né? E aí nós seres humanos, nós somos assim. Eu sou, acho que o pior de todos também. Né? Julga muito fácil. Pergunta para Nilson. Para, Paulo. Você fica julgando. Para, Paulo. Sabe? Então, nós vivemos não vivemos por vista, vivemos por fé. Mas, às vezes, a gente, né, se precipita e começa a julgar. Então, queremos ver o nosso Deus. Paulo está dizendo assim, olha, nós vivemos por fé. Eu quero viver por vista também. Porque eu quero ir para a glória. E a esse Deus maravilhoso, ao qual eu sei que Ele está presente comigo a todo momento, eu quero vê-lo face a face. Amém? É por isso que Ele quer ser revestido. Ele não quer morrer, Ele quer ser revestido. Ele quer ver o Senhor face a face. É isso que Ele está dizendo. Amém? Glória a Deus. Enquanto aqui vivemos como peregrinos. Não é verdade? Os crentes mais antigos, somos uma igreja, né, bastante madura. Os crentes mais antigos, sabe, conhecem bem essa frase, tem os hinos antigos aí. Somos peregrinos aqui. Estamos esperando a hora de irmos para a nossa habitação celestial. E aí sim, essa habitação que eu falo, não é a habitação do corpo revestido, é a habitação lá mesmo, física, que a gente vai, né? Eu sei que de repente pode ser até contraditório, físico no mundo espiritual. Mas nós teremos lá uma casa, né? O Senhor preparou para nós. Amém? Então, nós temos uma nova casa, novo templo. Nós teremos também uma nova casa celestial. Então, deixa eu ver aqui se eu não me perdi. Enquanto vivemos aqui, somos peregrinos. Enquanto isso não acontece, o nosso objetivo continua sendo um único objetivo: servir a Deus, permanecer no centro da sua vontade. É esse o nosso objetivo. Aqui nós vamos servir a Deus e estar no centro de sua vontade. E lá na glória, serviremos a Deus. Estaremos, né, no centro, claro, de sua vontade. Nada muda, tanto aqui como na glória. Continuaremos buscar a sua presença, continuaremos buscar a sua aprovação. Aqui nós buscamos a aprovação de Deus. Queremos ser aprovados. Porque se nós formos aprovados, temos a garantia, né, da vida eterna. E para isso a gente precisa buscar constantemente a presença de Deus. Tá? Sabemos que não é fácil, irmãos, isso. Não é fácil. Olha só, eu já estou acabando já. Ó. Falei que ia terminar rápido. Sabemos que não é fácil, mas mais difícil do que o que você vive hoje, do que nós vivemos hoje. No passado, os servos do Senhor, eles foram perseguidos, presos, eles foram mortos. Em pensar em que de repente alguém possa pegar os meus filhos e a minha esposa e dizer assim, olha, se você não negar a esse Deus, a esse Cristo, vou matá-los. E depois eu te mato. Passaram por isso. Passaram por isso. É fácil? Você gostaria de estar numa situação dessa? Claro que não. Você não é doido, eu não sou doido. Mas eles passaram por isso. E mais, nos nossos dias, temos
pessoas passando pelas mesmas situações. Pessoas que estão sendo perseguidas, presas, torturadas, e têm o seu corpo dilacerado, e têm visto e têm vivido a tristeza e a angústia de alguém colocar uma arma na cabeça dos seus filhos e apertar o gatilho. E já aconteceu muito, né? Vou nem falar que aconteceu isso em Cuba, há 50 anos atrás. Mas eu estou falando de dias atuais. Está acontecendo isso na Ásia, no Oriente, na África. Isso é difícil. O que nós passamos, que gememos, é difícil, é claro. A dificuldade para cada um é diferente, né? De repente, você precisa de R$1 milhão. É difícil. É difícil. Para mim, é muito difícil. Mas tem gente que não tem R$1 para comprar pãozinho. Qual que é a diferença? Então sabemos que não é fácil, que muitos passaram e que infelizmente passa por essas dificuldades. E o que é mais triste, então, vemos então que pessoas estão vivendo também nesses dias essas mesmas perseguições. Mas lá em Neemias 8:10 diz o seguinte: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Buscamos então a aprovação de Deus aqui, tá? Nós buscamos essa aprovação. Paulo buscava essa aprovação, mas ele já tinha certeza, pela fé, de que ele já estava aprovado. Isso não é falta de humildade, não, né? Isso não é falta, é convicção de que ele estava fazendo aquilo que Deus esperava, que Jesus Cristo esperava de um seu seguidor. Então, buscamos a aprovação do Senhor. E essa aprovação virá ou não. Lá no último versículo, então, a gente viu, versículo 10, diz assim, ó, porque também, versículo errado, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou por bem, ou mal, né? Então você vai receber, eu irei receber aquilo que é devido num tribunal em que todos nós iremos nos apresentar. Terminando então, irmãos. Paulo nos ensina então aqui que a vida é passageira, ela é um trapo, ela é de tecido, uma tenda, mas temos a certeza de uma habitação eterna, glorificada e preparada por Deus. Alguns daqui podem até ter a alegria de não passar pelo processo da morte. Eu gostaria, com certeza você também gostaria de não passar pelo processo da morte. Gostaria que Cristo voltasse. Irmãos, eu acho que eu já contei essa história. Quando casei em 93, em julho, em agosto, entrei para fazer uma cirurgia e o mundo virou o caco para mim. De uma cirurgia, apareceu 3, fedia mais que bicho morto, né? E aí, eu, na iminência lá, porque falaram para minha esposa, falaram que já tinham feito tudo o que tinha que fazer, tá? Então, dependia de mim. Dependia de mim. Se dependesse de mim, eu saía dali correndo, né? E aí, eu falei assim, Senhor,
eu tive uns papos retos com Deus, como se eu pudesse fazer alguma coisa, né? Mas eu falei assim, Senhor, eu sei que se eu morrer hoje, eu vou estar contigo. Eu vou estar contigo, Pai. Mas eu queria tanto viver. O Senhor me deixou me casar. Eu achava que eu não ia casar nunca. O Senhor me deixou casar. O Senhor me deu a alegria de poder sonhar em ter filho, porque sabe, o sonho de ser pai, e de ser o pai que meu pai não foi. Essa que era a questão. Eu queria ser o pai que meu pai não foi. Então, e o Senhor vai me recolher assim? Estou sentindo, e era literalmente, irmãos, eu sentia o cheiro dos móveis da casa. Coisa incrível. Eu senti o cheirinho lá, né, dos móveis da sala, do quarto. Eu falei assim, Senhor, o Senhor vai me recolher assim mesmo? Viver é tão bom, irmãos. Viver é tão bom. E aí, de repente, eu vejo que o Senhor voltando para mim, exclusivamente naquele dia, né, me deixaria triste. O meu sogro e minha sogra. Pensa em duas pessoas que gostavam muito de viver. O meu sogro, homem de Deus, crente mesmo, irmãos. Alegria, sabe? Já com seus 80 e tantos anos lá, 80, né? Ele morreu com 82, mas ele dizia o seguinte: sabe por que eu não quero morrer? Eu não quero morrer porque eu vou ficar lá sozinho pensando em vocês aqui, né? Eu quero ficar, se for todo mundo, tudo bem, mas eu ficar lá sozinho, esperando todo mundo chegar. A minha sogra, ela dizia o seguinte: se viver é canseira, quero viver cansada. É isso que ela dizia. É bom demais, tá? É bom demais. Mas deixa eu terminar aqui. Então, talvez alguns de nós possam ter essa alegria de ver Cristo voltando e ter o seu corpo revestido, né? Não passar pelo processo da morte, mas do que a ansiedade da volta dele, temos que ter a certeza da salvação nele. Porque não importa se ele vir, e não importa se você morrer, o que importa é você ter a convicção de que o seu lugar está reservado na glória. Aleluia! Glória a Deus. Todo sofrimento causado por circunstâncias. E aí eu volto a dizer, eu não sei o que você está passando, qual é as circunstâncias. Está desempregado é uma circunstância. Está sem dinheiro é uma circunstância. Está enfermo é uma circunstância. Tá? Eu não sei qual é a circunstância ou perseguição pela qual você vive. Mas uma coisa eu sei, todas serão vencidas, de uma forma ou de outra. Amém? Todas serão vencidas. Aqui, como diz a palavra, nós vivemos pela fé. Mas o revestimento da imortalidade nos dará a alegria de vivermos juntos de Deus para a eternidade e vê-lo face a face. Amém? Glória a Deus. Fiquem de pé então, por favor, irmãos. Copiando o pastor Mauro, palavra breve, mas que o Senhor tenha falado ao seu coração. Viva com alegria. Viva como aqui sendo, então, né, a extensão daquilo que nós vamos viver na eternidade. Querido Deus, eterno Pai, nos alegramos mais uma vez em poder estar falando contigo, ó Senhor, e de estarmos na tua casa. De novo, ó Pai, que os nossos lábios não parem de falar e de reconhecer o tão grande e o tão maravilhoso que tu és. Todo-Poderoso. É o único que nos dá, Senhor, a certeza de que essa vida aqui é passageira e de que o melhor está para acontecer. Pai, desejamos grandemente que o Senhor nos revista com teu Espírito, Senhor. Não importa qual a situação, se é através de nossa morte ou se é com a chegada, Senhor, com o seu retorno, com a tua vinda, Pai.
para nos buscarmos. Não importa, mas Senhor, que o Senhor venha logo, que o Senhor venha breve, e ó Pai, e que essas angústias, esse sofrimento pelo qual o teu povo vive, ó Pai, seja então abreviada com a tua chegada. Ó Deus, que o Senhor possa grandemente operar nos corações que aqui estão, nas vidas, nas famílias que estão aqui representadas, Pai. Que possamos buscar, Senhor, e ter uma intimidade maior contigo, ó Deus. Que possamos abrir a Tua palavra e entendermos, ó Pai, o que o Senhor tem para nós. Ó Senhor, que o Senhor, Teu Santo Espírito decifre, ó Senhor, essas palavras que são às vezes tão complicadas para nós. Mas que possamos, ó Senhor, sermos cheios do Teu Espírito, ó Pai, para podermos, ó Senhor, enfrentarmos sim toda a dificuldade, todas as agruras, todas as perseguições, todas as dores, ó Pai, que esse mundo nos proporciona para nós. Mas esse mundo também, Senhor, nos proporciona alegrias, deleites, ó Pai, porque o Senhor preparou também isso para nós. Que nós possamos viver também, ó Pai, o bem dessa terra, Senhor, que o Senhor reservou para cada um de nós. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. E obrigado pela paciência. Nesse momento, então, nós vamos estarmos contribuindo com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Que o Senhor, então, possa estar abençoando a sua vida, tá? Poder, então, estar distribuindo. Levante sua mão para poder receber o envelope. O vermelho, oferta. Verde, o dízimo. E olha só, ofertar ao Senhor é uma coisa extraordinária. Muitas vezes nós damos os dízimos, mas olha só, a oferta é algo a mais que você está dando ao Senhor, né? Você está dando o dízimo, o Senhor nos abençoa com o nosso emprego, mas a oferta é algo a mais que você faz no reino de Deus, amém? Temos a maquininha, quem for pagar, cartão. Ainda. Pagar não, né? Devolver, a gente não paga nada. Levante então o seu envelope. Apresente então ao Senhor aquilo que você tem, né? Buscado, tem um desejo no seu coração, tá? Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por esse momento tão especial que podemos estarmos ofertando e dizimando na tua casa. Deus, tua palavra que é fiel e verdadeira diz que o Senhor abastece os nossos celeiros, que o Senhor derrama as bênçãos dos céus sobre a vida daqueles que fazem isso com alegria, Senhor. Ó Deus, que assim seja, Pai, que o Teu Santo Espírito faça com que haja sobejamento, ó Senhor, nos lares, nas vidas, e mais do que bens materiais, ó Senhor, que o Senhor possa nos estar dando paz, alegria e saúde, ó Pai, em cada lar aqui representado. Em nome de Jesus, oro e agradeço. Amém.